Diga amém. Aleluia. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus então. Mateus capítulo 12, versículo 25. A palavra de Deus diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Amém? Pai querido, fala conosco, Senhor, nessa noite. Estamos aqui com o objetivo, meu Pai, de dar a Ti honras e glórias, através das músicas que cantamos, através das nossas palmas, da dança, através da nossa presença aqui. Nosso objetivo é adorar o Senhor e cultuar ao Senhor, dar ao Senhor um culto consciente, um culto racional. Sabemos o que queremos, sabemos o que queremos fazer para Ti, o que queremos entregar para Ti, e queremos entregar o nosso melhor, dar a Ti o nosso melhor. Mas sabemos também, meu Pai, que há um banquete preparado para nós, uma mesa preparada, a qual vamos nos alimentar, vamos participar dela, nos alimentando, comendo do maná do Senhor. E certamente esta comida nos fortalecerá e nos capacitará, e então, Senhor, teremos força para irmos, caminharmos e vencermos todos os problemas e todas as situações que exigem o nosso esforço, que exigem de nós. Venceremos porque o Senhor está em nós, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Glórias ao Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse versículo que lemos não está muito longe da sua memória. Deve estar fresco aí na sua memória, porque este versículo nós lemos no domingo passado aqui e compartilhamos a palavra de Deus com base neste versículo no domingo passado. Quem estava aqui? Quem estava? Amém. Então você lembra deste versículo que nós lemos. E este versículo, ele nos chama a atenção para algo muito importante, que é a unidade. A unidade é algo essencial. A unidade não é importante, ela é mais que importante, ela é essencial. Sem a unidade, todos os grupos se tornam desorganizados. A família, por exemplo, que é um grupo de convivência, um grupo de relacionamento, se não houver unidade na família, a família vira uma bagunça. A igreja, se não houver unidade no meio da comunidade, essa comunidade, ela é simplesmente uma bagunça. A unidade, ela é algo essencial, e este versículo, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, nos remete à unidade, nos chama a atenção para a unidade. A palavra de Jesus, a oração de Jesus por nós, foi a seguinte: Pai, faça deles um, assim como eu e tu somos um. Olha, queridos, Jesus, quando orou por nós, ele orou assim. Jesus, quando orou por nós, ele falou com Deus desta forma, pedindo que nós fôssemos um. Isso significa que enquanto formos um, seremos fortes. Enquanto formos um, estaremos unidos juntos. Enquanto formos um, buscaremos o mesmo objetivo. Enquanto formos um, trabalharemos pela mesma causa. Enquanto formos um, seremos invencíveis. Seremos invencíveis, porque nós somos um, porque temos unidade. Se faltar unidade,
Se faltar a unidade, perpetua a divisão. E onde há divisão, não há vitória. A palavra do Senhor Jesus aqui diz que o reino que é dividido, ele é também devastado. A família dividida, a família que não é unida, a família que tem divisão, a família que cada um faz o que quer, cada um tem uma visão, ela será devastada. Ela pode insistir por algum tempo, mas em algum momento ela será devastada. A comunidade que cada um faz o que quer, cada um puxa para um lado, cada um vai fazer aquilo que quer, cada um tem a sua visão, ela pode até insistir por algum tempo, mas não muito longe, ela será devastada, ela não subsistirá, ela não permanecerá, porque simplesmente está dividida, e cada um tem a sua visão, e cada um busca fazer aquilo que acha que está certo, que deve fazer. E a pior coisa é um grupo, é uma comunidade que vive entre pessoas que pisam sobre o alicerce do achismo. Porque presta atenção aqui no que eu vou te falar, queridos. Quem acha não tem certeza de nada. As pessoas que vivem achando não têm certeza de nada. Preste bem atenção aqui em mim, por favor. E a movimentação lá fora, lá no pátio, se puderem parar também, por favor. Muita movimentação. Muita gente andando lá fora, muita gente se movimentando. Então, se puder parar, por favor, pode parar, vai ficar melhor. Então preste atenção no que eu estou falando para vocês. Quem vive a teoria do achismo não tem certeza de nada, vive achando. Eu acho que é certo, eu acho que é assim, eu acho que devo, nunca tem certeza. E a pior coisa que existe para um grupo é caminhar sobre o alicerce do achismo. Quando um acha uma coisa, o outro acha outra coisa, significa que ninguém tem certeza de nada, cada um vive fazendo o que acha e nunca acertam o alvo. Nunca conquistam o objetivo, porque cada um faz o que acha. Eu quero compartilhar rapidamente com vocês a história de dois homens, Roboão e Jeroboão. Quem era Roboão? Roboão era filho do sábio Salomão. Jeroboão era filho de um homem braço direito do rei Salomão. Depois da morte de Salomão, queridos, o príncipe herdeiro era Roboão. Roboão então deveria assumir o reinado, porque ele era o príncipe herdeiro, filho de Salomão. Mas quando Salomão morre e Jeroboão tem que assumir, 10 das 12 tribos de Israel se levantam e dizem assim: nós não queremos Roboão como rei, nós não aceitamos ser liderados por ele. Jeroboão, que era o filho do braço direito de Salomão, ele estava fugido, morando no Egito, porque ele já havia se rebelado contra Salomão. E quando ele se rebelou, então ele teve que sair fugido para o Egito. Quando ele soube que Salomão estava morto e que Roboão iria assumir o trono, ele veio do Egito de volta para Israel. Quando ele chegou em Israel, ele fortaleceu as 10 tribos de Israel que haviam se levantado contra Roboão, o príncipe herdeiro. Preste bem atenção para vocês verem como é importante a unidade.
Quando Jeroboão chegou, fortaleceu as 10 tribos, e eles se levantaram contra Roboão. Roboão não teve alternativa senão sair fugido e deixar Israel na mão de Jeroboão. Jeroboão não tinha raiz de rei, não era descendente de Davi, não tinha linhagem de Davi, não era descendente, não era herdeiro, não era um príncipe para assumir o reinado. Roboão que era, mas ele assume com a força das 10 tribos, e Roboão então sai de Israel e vai para Judá, e lá em Judá tinha 2 tribos lá, Benjamim e Levi, que queriam apoiá-lo e que já moravam naquela região, no sul de Israel, e ali então Roboão se assenta em Judá e diz: aqui vai ser o meu reino agora. Preste bem atenção, assumiu o reino que era do príncipe, o príncipe sai e estabelece o reino dele num outro lugar. O que aconteceu com Israel, irmãos? Dividiu, era uma terra só, era um reino só, era um povo só. Mas agora, queridos, em Israel está Jeroboão, e em Judá está Roboão. Olha o que virou com Israel. Israel se dividiu. Ficou 10 tribos lá apoiando Jeroboão, 2 tribos aqui apoiando Roboão, e o reino dividido. Reino dividido traz consequências ruins. Casa dividida traz consequências ruins. Família dividida traz consequências ruins. Igreja dividida traz consequências ruins. O que é dividido não traz boas consequências. O que é dividido não abençoa. Divisão não é de Deus. O Senhor trabalha, a matemática do Senhor é adição e multiplicação. Na matemática de Deus não cabe divisão. Na matemática de Deus não cabe subtração. A divisão de reino não abençoa. Ei, marido, ei, esposa, se a sua casa for dividida, se lá na sua casa cada um faz o que quer, a sua casa é dividida. Se lá na sua casa as coisas funcionam do jeito que cada um quer fazer, é casa dividida. A sua casa tem que ter um líder. A sua casa tem que ter um cabeça. Tem que ter um cabeça, tem que ter um líder. E este líder direciona as coisas dentro da sua casa. Reino dividido não subsiste. As consequências de Israel, preste bem atenção. Jeroboão lá em Israel, ele ficou com medo do povo sair de Israel e ir para Judá para adorar a Deus. Por que ele ficou com medo? Por que ele ficou com medo? Porque lá no reino do sul, lá com Roboão, estava o templo que Salomão construiu, estava a cidade de Jerusalém, e estava também a tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes, a tribo que cuidava do templo, a tribo que cuidava dos utensílios do templo, inclusive cuidava da arca da aliança. E lá com Jeroboão, ficaram 10 tribos, que claro, certamente tinha suas importâncias, senão Deus não teria criado 12, tinha as suas importâncias, os seus ofícios, as suas responsabilidades. Só que o templo não ficou lá. O que Jeroboão fez? Ele falou assim: eu vou construir um templo. Construiu um templo bonito, suntuoso, um templo cheio de coisas bonitas, cheio de conforto, e proibiu o povo de sair de Israel e ir para Judá para adorar a Deus. Só que nesse templo
a exemplo do povo lá no deserto, ao sair do Egito, ele construiu 2 bezerros enormes e colocou dentro do templo. E disse para o povo assim: agora vocês vão adorar só aqui em Israel, no templo novo, e vocês adorarão esses 2 bezerros. O que foi que o povo fez? O povo disse: tá bom, certo, você é nosso rei. Virou um povo idólatra, um povo separado de Deus, um povo deserdado das coisas espirituais, um povo deserdado das coisas do Senhor Deus. Quando divide, queridos, as consequências são terríveis. Os 2 reinos entraram em brigas, em contendas. Jeroboão fez aliança com os assírios para fortalecer o exército e vencer as guerras contra Roboão, contra Judá. E os assírios fortaleceram e começaram a lutar junto com eles. Mas ao passar dos anos, os assírios tomaram conta de tudo e exterminaram o povo de Israel. Acabou, ninguém mais ouvia falar em 10 tribos. Até hoje não se sabe o que virou das 10 tribos. Acabou Israel, acabou aquele povo. E mais tarde, até o reino de Judá, que ficaram ainda adorando a Deus, até o reino de Judá, Nabucodonosor veio, tomou tudo, levou todo mundo para Babilônia, escravizado, e Israel foi banido, exterminado. Acabou Israel. Queridos, hoje quando nós falamos assim, acabou Israel, sabe o que nós estamos dizendo? Acabou o povo de Deus. Acabou o povo de Deus. Não existe mais igreja, não existe mais louvores, não existe mais adoração, não existe mais oração, não existe mais poder. Acabou-se o povo de Deus. Consequências que são geradas a partir da divisão, a partir de uma mente dividida, de um coração dividido, a partir de uma mente rebelde, de um coração rebelde. Nós temos vários pais e várias mães aqui. Quantos pais e quantas mães aqui aplaudem os filhos rebeldes? Tem algum papai, alguma mamãe aqui que gosta de ver a rebeldia de filhos dentro de casa? O que o papai e a mamãe faz dentro de casa quando um filho é rebelde? Quando uma filha é rebelde, qual a atitude de um pai e de uma mãe? Se tem um filho rebelde dentro de casa, fala para mim, qual é a sua atitude como pai? Qual é a sua atitude como mãe? Meu filho tem 18 anos, pastor, ele está rebelde, ele é rebelde, mas está dentro da casa, está debaixo do seu teto, o que você faz? Qual é a sua atitude? Eu não posso fazer nada, porque você está entregando o seu filho para o diabo. Você pode e deve fazer alguma coisa. Você é pai, você é mãe, está dentro da sua casa, é sua obrigação tomar uma atitude. É sua obrigação fazer alguma coisa. O filho está rebelde, a filha está rebelde, faça alguma coisa. Eu não vou mais além nessa palavra, porque eu não quero fazer apologia a algo que de repente é só pensamento meu, queridos. Mas eu finalizo essa fala dizendo que você é pai, que você é mãe e que você tem que fazer alguma coisa. Ora a Deus, busque a Deus, saiba o que é que você precisa fazer, qual a atitude, porque braço cruzado, sentado no sofá, vendo televisão, não é atitude para conserto dentro da casa, amados.
Preste bem atenção. Roboão, filho de Salomão, príncipe herdeiro, ele tinha a obrigação de ter uma atitude forte. 10 tribos se levantaram contra ele. Um rebelde chega lá do Egito para incitar a rebeldia no coração de todo mundo. Porque quando há um rebelde no meio do povo, esse rebelde é uma laranja podre no meio da caixa de laranja. Por quê? Porque esse rebelde, ele não quer ficar isolado, ele vai sim entrar na mente de outros, ele vai sim contaminar o coração de outros. Ele é rebelde, ele não gosta de andar sozinho, ele não gosta de fazer as coisas sozinho. Ele é o melhor, ninguém presta, só ele é bom. E Jeroboão chegou lá em Israel assim, e incitou as 10 tribos que já estavam inflamadas. Ele citou aquelas 10 tribos à rebeldia e contaminou a todos. Mas o certo era Roboão colocar Jeroboão para fora da cidade. Você não estava aqui, você estava lá no Egito, então suma daqui, pegue o exército e coloque-o para fora da cidade. Alguns iriam dizer assim: coitadinho de Jeroboão, Roboão não deveria ter feito. Deveria sim, porque o rei herdeiro só teve que sair correndo de Israel, porque ele não colocou Jeroboão para fora da cidade. Então ele incitou as 10 tribos, fortaleceu as 10 tribos, e tomaram o reinado. Dividiram a casa, dividiram o reino. Você vai deixar dividir a sua casa? Você vai deixar dividir a sua família? Então você precisa tomar uma atitude. Você tem que fazer alguma coisa. Você não pode deixar a água correr. Deixa as coisas andar, vamos ver como é que vai ficar. Não, você não pode pagar para ver. Você tem que tomar atitude. Você tem que fazer algo em prol da sua casa, pelo bem da sua família, pelo bem da sua casa. Não fique na moleza. E sabe por que o Senhor Deus está dando essa palavra para a igreja dele hoje? Compartilhamos esta palavra de manhã, agora à noite estamos compartilhando com você essa palavra também. E sabe por que o Senhor está nos dando essa palavra? Porque o Senhor quer essa congregação, quer essa igreja, o Senhor quer o nosso povo em unidade, unidos. Se a sua casa estiver fortalecida, se a sua casa estiver unida, aqui dentro também teremos força, aqui dentro também teremos unidade. Família unida, igreja unida, família forte, igreja forte. Não deixe de dividir lá, porque aqui nós não permitiremos a divisão, porque aqui dentro não entrará a divisão. Nós somos uma igreja que tem uma hierarquia. Vocês viram o nosso pastor Mário de Oliveira, nosso pastor nacional, falando aqui agora há pouco. Por que ele estava falando aqui através de vídeo para nós? Porque eu aqui, no meu lugar, obedeço a minha hierarquia, o meu pastor, aquele que está acima de mim. Então ele disse: Davi, estou mandando aí para você um vídeo para falar do 18 de outubro, o dia do médico. O médico dos médicos vai operar. Mostre este vídeo para o povo, passe esse vídeo aí para o povo. Eu quero falar com o povo da sua igreja. Eu mais que depressa providenciei o vídeo e passei para vocês a palavra do nosso pastor, porque eu não posso dividir essa casa, porque eu não posso ser rebelde, eu não posso dividir o reino. Eu preciso estar unido. Eu preciso estar unido. Depois do pastor Mário, vem o nosso presidente estadual, pastor Toninho. Eu também estou submisso ao pastor Toninho.
Mas em nossa região e nesta igreja, o Senhor me colocou como pastor. E o Senhor me dá a direção. E o Senhor me dá a visão. E se queremos crescer, nós precisamos caminhar na mesma visão e na mesma direção. Se alguém perguntar, mas qual é a visão desta igreja? Qual é o plano desta igreja? Qual é a base desta igreja? A visão desta igreja estabelece sobre 4 pilares. Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Jesus voltará. São os pilares nos quais nós nos movemos. Se alguém falar assim, mas eu não acredito que só Jesus salva, eu acho que não é só Ele que salva não. Então, meu amigo, minha amiga, este não é o seu lugar. Porque aqui é o lugar de pessoas que acreditam que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e só Ele nos conduz ao Senhor Jesus, só Ele nos conduz aos céus. Nós cremos no poder da salvação através de Jesus na cruz do Calvário. Alguém pode dizer assim, mas eu não acredito nesse negócio de poder do Espírito Santo, falar em línguas, esse negócio eu acho que não é bem assim. Então, meu amigo, se converta a esta doutrina, ou aqui não é o seu lugar, porque aqui é o lugar das pessoas que acreditam no Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo, pessoas que se movem sobre o poder do Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, e falam em línguas estranhas. Mas esse negócio de Jesus cura, eu acho que não é bem assim, porque lá no passado acontecia e tal, mas também a gente não estava lá para ver. Eu acho que hoje não é bem assim. Meu irmão, saiba que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curou no passado, Ele cura hoje, Ele vai curar para todo sempre. Nós cremos em um Jesus que é médico dos médicos e Ele cura. Mas eu não sei, esse negócio de Jesus voltará. Lá atrás falava isso, a minha avó falava isso, mas Jesus não voltou até hoje. Eu acho que isso não é bem assim, não funciona bem assim. Meu irmão, esta é a igreja daqueles que vivem essa esperança. É a igreja daquelas pessoas que vivem essa esperança, que esperam ansiosamente a volta de Jesus. Se você não acredita nisso, se converta a essa doutrina, ou então, querido, este não é o seu lugar, porque aqui vive um povo que acredita nessa esperança. Essa é a igreja da esperança. Pastor, mas eu tenho meu ministério, e meu ministério não é bem assim, do jeito que o senhor fala, eu preciso seguir o meu ministério. Então, louvado seja Deus, siga o seu ministério em paz, e nos deixe seguir o nosso. Mas e onde fica o meu ministério? O meu ministério. O Senhor não dá ministério a ninguém que não esteja debaixo de outra. O Senhor não dá autoridade a ninguém que não esteja debaixo de outra autoridade. Você precisa estar debaixo de outra autoridade, para que o seu ministério seja abençoado. Pastor, mas esse negócio de dízimo, eu acho que não é bem assim, é coisa do passado, é coisa lá do Velho Testamento, eu acho que isso não enquadra. Não, queridos, não. Nós acreditamos na Bíblia, nós acreditamos na palavra. Dízimo é ordenança bíblica, é ensinamento da palavra. Aqui está um povo que é dizimista, um povo ofertante. E você precisa se converter a esta palavra e aceitar a Bíblia do jeito que ela é, aceitar a palavra do jeito que ela é, ou então aqui não é o seu lugar,
Porque aqui é o lugar das pessoas que acreditam que cristão é dizimista, que cristão é ofertante. Aqui é lugar de pessoas que acreditam no poder da fé, que acreditam no poder da obediência, que acredita que o Senhor abre as janelas dos céus, que acredita que o Senhor repreende o devorador, que acredita que o Senhor honra a fé, enviando prosperidade. Aqui é lugar de uma igreja que crê na Bíblia. Aqui é lugar de um povo que quer viver esta unidade. Aqui é lugar de um povo que está puxando para o mesmo lugar, que está lutando pela mesma causa, que está lutando pelo mesmo objetivo, e que quer chegar no céu junto. Um povo que acredita que nós fomos chamados para ganhar almas, para tirar almas dos valados, dos becos, do buraco, do abismo. Uma igreja que acredita que o batismo nas águas é um exemplo que Jesus nos deixou, e que é a nossa demonstração de fé, da nossa escolha, que precisamos ser batizados nas águas, por imersão. Uma igreja que acredita que as crianças não podem ser batizadas, as crianças são apresentadas, e quando maior elas escolhem se querem ser batizadas. Essa é a nossa visão. Os princípios da palavra, os princípios da Bíblia. Não tem esse negócio de ficar criando doutrina. Esses dias uma igreja anunciou que agora a doutrina da igreja é ter que se vacinar. Se alguém não se vacinar, está fora da doutrina. E eu fico pensando, como que é isso? A igreja cria doutrina, tira doutrina, põe doutrina, tira doutrina, faz doutrina. Quem é que mexe nos princípios da palavra de Deus, queridos? Os costumes, os usos e costumes mudam, eles vêm e vão, mas a doutrina, os princípios da palavra são imutáveis. Ninguém muda, ninguém muda. São princípios da palavra. Então eu não posso ficar colocando doutrina, tirando doutrina, fazendo doutrina, porque não cabe a mim fazer isso. Você entende? Cuide do seu coração, cuide dos seus ouvidos. O que as pessoas te falam, o que as pessoas dizem para você. Alguém falou alguma coisa para você? Você teve dúvida quanto a princípios? Você teve dúvida quanto ser de Deus ou não? Corra para a palavra de Deus, corra para a Bíblia, confronte o que te falaram com a palavra, confronte o que te disseram com a Bíblia, vá buscar a veracidade daquilo que te disseram, daquilo que te falaram. Não deixe o seu coração ser levado por pessoas que incitam a rebeldia, rebeldia contra o seu líder, rebeldia contra o seu pastor, rebeldia contra a sua mãe, rebeldia contra o seu pai, rebeldia contra o seu esposo, rebeldia contra a sua esposa, rebeldia contra a sua casa. Cuidado com quem te leva a rebelar contra o patrão. Ah, mas é meu patrão, pastor. Pois é, cuidado. Não se rebele contra o seu patrão. Se o emprego não te serve mais, peça as contas e saia. Não te serve? Peça as contas e saia. Não se rebela contra o patrão, não. Estão me entendendo, igreja? Essa igreja precisa ser uma igreja alinhada com a palavra, alinhada com os céus, alinhada com Deus, alinhada. Ter alinhamento com a palavra, alinhamento com a Bíblia, porque caso contrário, queridos, lá na frente, as consequências serão grandes. A idolatria pode tomar conta do coração, o pecado pode tomar conta do coração, a devastação poderá ser grande, a devastação poderá ser grande.
1 Reis capítulo 12 em diante, conta a história que eu falei para vocês aqui, resumidamente, de Roboão e Jeroboão. Chega na tua casa e leia essa história. Leia toda essa história. Não permita que o seu coração, não permita que a sua mente seja contaminada. Preserve a saúde da sua mente, preserve a saúde do seu coração, para que o seu espírito também seja saudável. Em nome de Jesus, em nome do Senhor. Se eu tenho atitude na minha casa, como pastor eu tenho atitude aqui também. Não, para que a igreja, para que você, para que o povo de Deus mantenha coesão, mantenha unidade, é necessário que nós não tenhamos nenhum fio de palavra, de atitude, de pensamento que contamine e amanhã ou depois venha a devastação. Então, em nome do Senhor Jesus, alinhe a sua casa, porque família forte é igreja forte, família unida é igreja unida. Amém? Diga amém. Amém. Diga glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. Se coloquem de pé em nome de Jesus, vamos falar com Deus, vamos orar. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, o Senhor conhece os seus pensamentos, o Senhor conhece o seu coração, o Senhor Deus conhece a sua vida, o Senhor, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Feche os seus olhos. Fale com Deus a seu respeito, a respeito da sua casa, a respeito da sua família. Fale com